Na real, do que a gente tá falando? Olá, boa tarde, eu sou Eveline Pôncio. Aqui é Mariana de Ávila. Eu sou Milena Lopes. Roda a vinheta. E aí, meninas, como vocês estão hoje? Tudo certo essa semana? Tudo certo. Animadas para falar nesse podcast, apesar do tema ser super, hiper, mega pesado, não é mesmo? Ele Tanto é. quanto. Ele é pesado e não tem como entrar só um pouquinho não, viu? A gente vai falar de violência contra a mulher. E é todo tipo de violência, não é só agressão física, também é agressão psicológica, é agressão verbal, é a violência financeira, é todo tipo de opressão que pode acontecer dentro de uma relação. E a gente já vai direto para os números de Santa Catarina. Esse levantamento que eu vou trazer aqui, ele é do dia 13 de outubro, a gente está gravando esse podcast no dia 14, então olha só, ontem, vou considerar ontem, o número de feminicídios, a gente já tinha chegado a 36 em 2021 aqui no estado. No mesmo período do ano passado, tínhamos 40, ou seja, é uma pequena redução, 10% no percentual deste ano para o ano passado. Mas conversando com a delegada Patrícia Zimmermann, o que ela trouxe aqui de uma análise interessante para fazer em cima desses números? Aumentou o número de mulheres que procuraram a polícia para denunciar ameaça, lesão corporal ou outros tipos de violência. O que quer dizer que, quando um maior número de mulheres faz denúncia, é mais fácil da polícia chegar, talvez até esse agressor antes, para evitar que o caso chegue até um feminicídio. Pode ser isso? Pode ser, né? Eu acho que também tem a particularidade do coronavírus, da pandemia. Ano passado a gente estava numa situação muito mais grave da pandemia no estado, não que não estejamos agora. Quer dizer, os números já indicam que a gente já está com uma queda acentuada de casos, mas mais mulheres estavam encarceradas dentro de casa, junto com seus agressores, sem possibilidade de buscar a justiça e a polícia para fazer essas denúncias. Então também tem uma tendência desses números disso, né? Da gente ter mais mulheres dentro da sociedade, mais mulheres com direito de ir e vir, e com isso elas também estão buscando mais ajuda. Claro que assusta de qualquer forma, porque são números muito altos, são muitos casos de mulheres que foram mortas, principalmente pelos seus companheiros. Eu ia dizer isso porque a gente termina, na verdade, 2020, esses dados são até outubro de 2020, a gente terminou com 57 mulheres mortas. Eu só quero dizer que isso é mais de uma mulher por semana, para a gente ter uma noção de que é um número absurdo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos direto para nosso primeiro caso do dia, que eu acho que tudo isso que a gente está falando combina muito, muito perfeitamente com a nossa primeira história de hoje, e depois a gente segue a nossa conversa. Vamos para a nossa primeira entrevista? Bora lá? Bora! Bom, e para falar um pouquinho mais sobre violências, a gente foi atrás de alguém que é exemplo vivo da violência da pior forma que pode existir. Nossa entrevistada, primeira do episódio de hoje, é a Ingra Ohana. Em fevereiro de 2020, a Ingra tinha 29 anos e ela quase foi morta pelo ex-companheiro dela. Foi atingida por 23 facadas quando saía de um restaurante com a filha. Ela ficou 18 dias hospitalizada, ficou em coma, precisou fazer várias cirurgias e nem preciso dizer que ela lutou muito pela vida depois de tudo isso. Sobreviveu e depois de toda essa violência, depois da tentativa de feminicídio, a Ingra criou a ONG Somos Todas Ingra. Hoje ela mora na Grande Florianópolis, saiu da cidade onde ela morava antes e trabalha no apoio de mulheres que viveram ou vivem também situações de violência. Ingra, obrigada por conversar com a gente. Que bom ter você aqui e conseguir ouvir um pouquinho do seu relato. E eu já começo te perguntando, conta pra gente, qual é a história, quem é Ingra e o que aconteceu com você? Oi, meninas. Primeiro agradeço por estar participando aqui. O que aconteceu comigo foi uma tentativa de feminicídio em fevereiro de 2020, onde eu levei 23 golpes de arma branca, saindo de um restaurante com a minha filha. Costumo dizer que eu não foram 23 golpes, foram 23 oportunidades de estar viva, né? Porque eu poderia ter morrido na primeira, mas eu recebi as 23 oportunidades de estar aqui hoje. Fui vítima, não sou vítima de violência. E perante um pedido de uma separação, e um ano após a minha separação, foi que todo esse episódio
Claro, devido ao afastamento, ao sentimento de posse, entre outras coisas, né? Que a violência doméstica hoje não precisa ser só física, não precisa ser grave do jeito que foi comigo, mas com certeza abre portas para que seja. Ingra, sua relação sempre foi violenta ou antes da agressão tinha indícios que ele era violento? Muitas pessoas me perguntam, você não via isso tudo acontecer? Você não sentia? N coisas acontecem, porém, quando nós estamos inseridos no contexto, você pode ser a pessoa mais ligada às leis. Por exemplo, eu lido com lei todo santo dia. Você pode ser a pessoa mais propícia ao entendimento das coisas, que quando acontece algo nesse nível, ou quando acontece algo com a nossa vida pessoal, nós buscamos achar meios, nós buscamos achar desculpas para que tudo passe despercebido ou para nos convencer de que de fato aquilo tudo é normal. Então, durante 10 anos, onde eu fui casada, né? Tive 2 filhos. Hoje, o João está com 11 anos e a Alice está com 8 anos. Nesse contexto, sim, houve várias cenas, vários motivos, nunca a violência física. Então, você vivia apanhando? Não, porque eu acho que eu não teria aguentado se eu tivesse apanhado a primeira vez, né? Mas houve N coisas durante o período que foram violência patrimonial, né? Então já tinha quebrado meu celular, meu notebook, quebrado uma cadeira dentro de casa, fazendo comida, jogou a comida contra a parede, entre outras coisas. Me seguia, me ligava 15 vezes via vídeo, às vezes eu nas reuniões eu tinha que disfarçar, mas era o celular tocando 15 vezes. E o que eu tentava me convencer? De que aquilo tudo era normal, de que aquilo tudo que estava acontecendo, vai passar, deixa ele pesquisar, deixa ele me seguir, deixa ele me ligar. Enfim, nós vamos achando que tudo aquilo é normal, que tudo aquilo é só uma ceninha de ciúme, e na verdade é a faísquinha, é aquela gotinha que vai entrando, e o problema vai se agravando, e de uma ligação se quebra um celular, e de um celular se quebra uma cadeira, e de uma cadeira se quebra, e assim vai, onde o pontapé do meu despertar foi a violência sexual, onde não é aquela coisa de casal, meninas, que eu sei que todas entendem, eu não quero hoje, vamos fazer sim, aquela coisa, né, não fiz porque tinha que fazer. Não, foi a força mesmo. Então, ali foi o despertar naquele dia, eu tava chorando, aconteceu a situação, comigo chorando, então eu pensei, cara, essa pessoa é capaz de chegar ao ponto de de ter uma relação com uma mulher chorando, sem se mexer, o que mais é capaz? E ali foi que eu, contei para o meu pai, contei para minha mãe, falei que ia me separar, e então pedi minha separação. E no dia que eu pedi minha separação, lá em 2019, foi que houve a primeira agressão, que ele tentou me matar por asfixia e socos na cabeça. Consegui sair na época por conta de um carro que estacionou na garagem da minha casa, e ele abriu a porta, então eu fugi. E a partir daí, nunca mais. Saí da minha casa, peguei meus 2 filhos pela mão e fomos construir a nossa vida. Na época, tudo isso foi ocultado, eu não publiquei, não expus, fiquei na minha quietinha, o medo era gigante, eu andei 4 meses com segurança na época, o medo era gigante, uma paralisia, assim, que eu me desconhecia, porque eu sempre fui divergente, de querer estar no movimento, de querer falar, e aquilo ele me travou, ele mudou a minha vida naquela primeira situação. 1 ano lutando com tudo aquilo, 1 ano pós-separação, foi que aconteceu esse episódio em fevereiro do ano passado, recente, né, 1 ano e meio, em que, sim, daí foi mais grave e que houve essas 23 facadas. E eu queria que, com a tua experiência, contasse como é que você fez esse apoio com os seus filhos depois dessa agressão. Nosso pós tudo isso foi bem impactante. Na verdade, as crianças, eu vejo que os meus filhos em si são hoje o combustível, e confesso para vocês, eu acho que eu não teria força se eu não tivesse eles, né? Mas quando eu optei em vir morar a Florianópolis, foi principalmente pelo fato de mudar as energias, de mudar a nossa paisagem, de mudar a nossa imagem. Porque lá em Concórdia, onde o fato ocorreu, né, no oeste catarinense, perto de Chapecó, tudo nos lembrava, né? A minha empresa é no centro, o ocorrido foi no centro, as pessoas nos conhecem,
Então, assim, meu nome, obviamente, já é diferente, né? Então, aquilo, assim, me vibrava muito na dor, sendo que as aulas estavam voltando. Então, assim, o que eu precisei fazer? As crianças, eu também, mas hoje eles são os protagonistas disso tudo na minha vida, começaram com tratamento, começaram com terapia, com apoio de médicos, com apoio da minha própria família, né? E tentar desconstruir tudo isso que eles passaram, que eu sei é difícil, mas a gente tem que tentar olhar para o outro lado, né? Então, descaracterizar isso, não ficar vibrando na dor. Então, quando nós optamos em recomeçar nossa vida e vir para Florianópolis, foi única e exclusivamente pelo fato de olhar para um horizonte diferente, né? Construir a nossa vida de novo, mas do começo. E eles hoje são crianças incríveis. Eles dois em si, claro que tem a briga de irmãos, né? Mas eu digo crianças normais, então se for falar com eles, eles são totalmente para frente, não citam, não comentam, não falam. Quando minha filha menor comenta alguma coisa, eu escuto ela, eu oriento ela. Teve o Dia dos Pais recentemente, então ela veio com uma cartinha para mim, mas eu falei com ela, nós fizemos uma oração para o papai dela. Então, assim, eu não sinto raiva, eu não sinto mágoa, graças a Deus. Só quero que a pessoa, obviamente, fique longe de mim, né? Mas eu não tenho isso no meu coração, porque se não fosse ele, não seriam meus filhos, né? Sim. Inclusive, aproveitar esse momento, o ex-marido da Ingrid, ele foi condenado, recentemente saiu a sentença dele, foi condenado a 14 anos de reclusão em regime fechado. Claro que ele ainda pode recorrer dessa sentença, né? Mas essa foi em primeira instância. Conta pra gente como é que surgiu a ONG. A gente estava aqui, né, ouvindo todo o teu relato e, meu Deus, como tu conseguiu fazer isso tão rápido, né, 1 ano e meio, e aí, assim, segura, ajudando outras pessoas. Como que aconteceu tudo isso? Eu despertei na UTI no 8º dia. E quando eu despertei, até passar toda a questão do medicamento e tal, né? Mas meu pai disse que as primeiras coisas que eu falei foi: eu vou montar uma associação, eu vou montar algo para defender as mulheres, eu não quero que ninguém passe por isso, porque na real eu não acreditava nem que eu estava viva, né? Até cair a ficha naquele momento. E quando meu pai estava conversando comigo, eu falei: pai, eu não quero saber, eu não posso permitir que eu tenho filha, mulher. Eu não posso permitir que uma mãe passe por isso com o filho como a minha mãe passou. Ao sair do hospital, quase 20 dias depois, eu descobri o movimento que se estava tendo, teve protestos, teve orações. Gente, assim, foi bem impactante mesmo, muito emocionante. Eu choro até hoje quando eu vejo as filmagens. E o nome que se criou foi pelas bandeiras levantadas, não fui eu quem criei esse nome, né? Somos todas Ingras no plural, por conta de pessoas, mulheres, nós, Marias, Joanas, enfim, todas nós, mas o meu nome é Ingrid, então levou o meu nome. E assim que nasceu, na verdade a parte burocrática mesmo, no papel saiu em agosto de 2020, mas desde janeiro, após eu sair da UTI, eu já tinha pessoas, mulheres ligando para minha família, pedindo por socorro, pedindo para me ouvirem. Elas não queriam ouvir a minha família, a minha mãe, elas queriam me ouvir para que fosse um papo de igual para igual, infelizmente. Sim. Né? Muitas mulheres nos procuram justamente falando isso. Será que ele seria capaz? Outras já falam: o que aconteceu contigo despertou a minha vida. Hoje eu não vivo mais isso. Então, assim, tem as duas pontas, né, que precisam ser analisadas. O que eu digo hoje para as mulheres que me procuram, e vou dizer de todo o meu coração para vocês, cara, eu não entrei naquela noia, naquela vibe da dor, meu Deus, todo homem é agressor, nossa, hoje vamos levantar e só vamos defender as mulheres. Não, é defender o certo, não existe meio certo, não existe meio errado, né? Então, em relação a essa questão ele me ameaçou, não testa, porque o testar em relação a esse assunto é a nossa própria vida. Você vai querer pagar para ver? Então, nesse cenário, quando houve ameaça, já ligo o alerta, já tomo uma atitude, não tem, é nossa vida que está em jogo e não dá para brincar. E conta pra gente quais os próximos passos da ONG, porque você tem planos ainda maiores para ela, né? O nome da associação eu pretendo mudar, pelo fato de que carrega o meu nome lembra algo ruim, né? Quando a pessoa já sabe a história da associação. Hoje não mais, já estou desconstruindo essa imagem, mas eu quero que a pessoa olhe para a associação
com um ar de aqui eu vou buscar vida, aqui eu vou respirar algo leve, aqui eu vou achar solução, aqui eu vou conseguir ver minha vida de uma forma diferente, aqui eu vou receber a mão que eu preciso receber para me erguer. Então, eu quero alterar o nome para algo ligado a essa questão do empoderamento mesmo, voltado sim a sempre o propósito da violência doméstica, mas além disso, ao empoderamento mesmo, porque a violência ela pode ser cessada ou então impedida por uma independência financeira, por exemplo, né? Então, muitas mulheres ficam naquele cenário passando por muitas coisas, por depender de outra parte, por medo, por falta de conhecimento, por falta de apoio, por não ter um advogado, por não ter condição financeira de seguir. Então, esse é o propósito daqui para frente para esse projeto que eu sei que vai salvar muitas vidas ainda. Esse é o propósito. Ingra, sua história nos deixou Sem fôlego. Sem fôlego, sem palavras, mas ao mesmo tempo muito orgulhosa da tua luta. A gente te deseja o melhor e que essas novas etapas aí da ONG também sejam de sucesso. E deixa pra gente o @ de como é que outras mulheres podem conhecer o teu trabalho. E se tem alguma outra dica de livros, de filmes, que também possam empoderar mulheres? Sim, o @ da associação é @somos todas ingras, no plural, né? E livros, filmes, essas coisas, eu sempre falo assim, na associação mesmo nós colocamos leis, dicas, acontecimentos, então assim, a parte mais informativa tá lá, né? Mas livros e filmes, essas coisas, eu busco falar para as mulheres, busque encontrar o seu propósito. Ou seja, se você ficar assistindo filmes de dor, violência, ficar buscando mais cenas piores, aí sim que não se toma uma atitude, aí sim que a paralisia não vai sair nunca, né? Mas buscar o empoderamento no sentido motivacional, no sentido empresarial. Muitos talentos estão ocultos por trás de mulheres que estão ali, né, sofrendo violência doméstica, que estão ali impedidas de brilhar, de sonhar por conta de outras pessoas. Que a gente possa procurar sempre esse abraço, né, essa mão amiga, como no caso você faz na ONG, que a gente sempre possa buscar onde tem esse conforto, né, e essa ajuda. Deixa eu te agradecer, viu? Obrigada por essa conversa mais uma vez. Um beijo para você, parabéns pela tua história e boa sorte no futuro da ONG, viu? Obrigada, Tchau, menina. Ingra, obrigada. Beijo. Um beijo. Obrigada. Gente, a história da Ingra, ela é extremamente potente, a gente ficou sem fôlego aqui fazendo essa entrevista, e eu queria trazer também um relato meu, assim, eu digo hoje que eu, enquanto jornalista e comunicadora e mulher, e me considero muito ativista nessa causa da violência, por conta de várias coisas que eu também vi, né, não só fazendo reportagens, mas eu, adolescente, eu vivenciei o feminicídio, a morte da mãe de uma colega de aula, de uma amiga, nós tínhamos 15, 16 anos e o pai da minha amiga matou a mãe dela. A história era muito parecida com a história da Ingra, ela não queria mais a relação, ela tinha pedido a separação e ele matou ela. Nossa. Então, desde muito cedo, adolescente, eu convivi com essa violência. E eu, por muito tempo, tentei entender o que era aquilo que estava acontecendo, o que fazia com que aquele amor acabasse e como que aquilo virava aquela agressão, aquela desestrutura familiar. Então eu acho que, assim, todo mundo tem uma história que já ouviu, que já contou, que já vivenciou, e depois fazendo várias reportagens eu pensei: "Não, a gente não pode aceitar, achar que isso é normal". Porque uma pessoa, né, além de assediar uma menina, ainda tem o direito de matar? Será que ela tinha que aceitar o assédio dele para não morrer? Tem aquela infame frase que eu, inclusive, aboli, nunca mais falei, mas vou falar aqui para as pessoas saberem o que é, né? Que é na briga de marido e mulher que ninguém mete a colher. Nossa. Da onde que você imagina que alguém vai estar sendo agredido na frente e você vai deixar aquilo acontecer? Principalmente quando a lei do feminicídio foi aprovada, né? Parabéns para a lei do feminicídio, aliás. É uma das primeiras coisas que foi dito. Olha, em briga de marido e mulher, se mete a colher e, inclusive, não precisa ser a vítima que denuncie. As mulheres, pessoas ao redor, pessoas que viram a situação. Vizinhos que escutam, às vezes. Vizinhos que escutam, assim, não precisa ter o feminicídio consumado, pode ser o tentado. Então, todo mundo tem que se envolver numa violência. Qualquer agressão, né, gente?
psicológica ou física? Falando em violência psicológica, deixa eu trazer um salve bom aqui para esse momento, porque a gente falou agora da lei do feminicídio. Um dos avanços que a gente teve recentemente foi agora, em 2021, houve a tipificação da violência psicológica também, que até então a mulher que sofria violência psicológica ela não conseguia fazer uma denúncia formal. Era uma denúncia não tipificada, né? Na Ela era verdade, muito aberta, muito ampla essa denúncia. a violência psicológica está dentro da Lei Maria da Penha, mas como você disse, não estava especificado o que seria uma violência psicológica, né? E agora eu separei aqui o que diz a lei, ó, a Lei 14.188 de 2021, ela fala da ofensa à saúde mental de alguém. Antes, como a gente falou, era prevista como lesão corporal. Ela diz o seguinte: casos de dano emocional à mulher e que prejudique ou perturbe o seu pleno desenvolvimento, o que vise a degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, isso aqui vai até o fim, mas eu queria chegar lá na última linha: pena, reclusão de 6 meses a 2 anos, multa e se a conduta não constituir um crime mais grave além do que esse aqui. E eu queria completar que esse mês, o Senado aprovou uma ampliação também da Lei da Violência Doméstica, que é a previsão de prisão preventiva. Se haja perigo da vítima, não precisa mais ser ouvida todas as partes e testemunhas e tudo mais. Ele já aplica a prisão preventiva para o agressor, que isso é muito importante, porque tem casos que a pessoa fica um mês esperando acontecer aquilo até a justiça entender. Existia, né? Quer dizer, agora isso aqui vai passar já passou pelo Senado e vai passar pela Câmara. A Ingra chegou a conversar com a gente num pedaço da entrevista, falando como é importante que a mulher faça a sua parte de denunciar e buscar todos os meios que o Estado tem para amparar ela, né? Então, fazer a denúncia na Polícia Civil, levar adiante na Justiça, mas tem um relatório do Tribunal de Contas, que a Eveline, inclusive, apurou essa informação, e que eu acho que é importante a gente ressaltar, que o Estado ainda deve muito com as mulheres. Então, aqui só em Santa Catarina, dos 295 municípios catarinenses, a gente tem 12 casas-abrigo. Então, vocês imaginam, a mulher está numa situação de violência, ela denuncia, ela pede um apoio e ela não tem para onde ir. Então, assim, o Estado não pode se omitir com relação a esse amparo pós-violência da mulher. E aproveitando esses números, essa onda que a gente está trazendo aqui de informações, hoje tem pelo menos 42.043 processos tramitando no Tribunal de Justiça de Santa Catarina de violência doméstica. Isso no número total, mais de 42 mil tramitando agora. E desse total, nós temos 352 que são processos ou em andamento de feminicídio consumado ou tentado, mais numa linha de realmente o quanto é grande esses números, o quanto os casos acontecem e continuam acontecendo muito. Tanto que Santa Catarina, embora os números sejam altos em relação a crimes e tentativas, a gente tem sim uma rede de apoio sendo criada dentro do Tribunal de Justiça, dentro do Ministério Público, inclusive dentro da Alesc. Mas para falar um pouquinho sobre esse apoio dentro do Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a gente tem um trechinho também que veio diretamente do pessoal que coordena a CEVID do Tribunal de Justiça para participar aqui do podcast. Me chamo Nayara Branquer, sou juíza de direito, titular da Vara Criminal de Camboriú e cooperadora técnica da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No Poder Judiciário catarinense, atuamos muito com a formação de parcerias interinstitucionais, visando que o máximo de órgãos possíveis discutam e encontrem formas de enfrentamento das violências contra as mulheres e atuem numa mesma direção. Além desses projetos, e sabendo-se que a violência contra as mulheres é atravessada por outros fatores igualmente importantes, como a questão étnico-racial, a consciência de classe e a orientação sexual, criou-se o Grupo de Trabalho Diversidades, para propor a realização de ações afirmativas em relação a tais questões no âmbito do Poder Judiciário. Bom, vamos ir para o lado clínico,
Vamos ouvir uma psicóloga. A Sheila Krenzel está com a gente. Ela é psicóloga clínica, mestre e doutora em psicologia pela UFSC e também é presidente da Associação Catarinense de Terapia Familiar. E a pesquisa de mestrado e de doutorado da Sheila foi todo com mulheres que passaram por casas-abrigo, casas de passagem, depois que sofreram algum tipo de violência. Sheila, boa tarde, também obrigada por conversar com a gente. Eu já vou começar te perguntando, como é possível identificar que você está dentro de uma relação violenta? Porque, como a gente já viu, já conversamos com a Ingrid agora há pouco, que foi vítima de violência, essa relação de violência física nem sempre ela começa dessa forma, né, essas violências podem começar de outras maneiras, seja psicológica, uma opressão e tantas outras formas. Então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela confiança em me convidar para a gente conversar, falar de um assunto que é tão importante. E respondendo a tua pergunta, bom, primeiro, penso que é bem importante as mulheres se atentarem que a violência não é só física, mas que também existe a violência psicológica, financeira, patrimonial, ou mesmo sexual, que geralmente essas violências não acontecem uma de cada vez, muitas vezes elas acontecem simultaneamente na relação, e você até me pergunta como começa e como identifica que está nessa relação violenta. Então, o início é muito uma questão de, por exemplo, o homem criticar a mulher, criticar o trabalho em casa, passar a ofendê-la, falar da aparência dela. Então, começa a partir de algumas críticas, e aí que vão levando aos conflitos, né? Então, também tem uma questão de quando o homem humilha ou faz com que a mulher passe vergonha, ou seja, ridicularizada publicamente, quando ele tem um comportamento mais agressivo, então socos em móveis, em paredes ou atira objetos, quando ele força a fazer sexo, por exemplo, quando ele usa da chantagem, você não quer transar porque você não gosta mais de mim. Também quando ele fala que a culpa das brigas que eles têm é por conta dela, que ela é louca, que ela tá exagerando, que ninguém vai querer ela se eles se separarem. No caso de quando tem filhos, que ela pode ir embora, mas que os filhos vão ficar com ele. Quando ele tem o controle do dinheiro, por exemplo, da mulher, de cartões, de crédito, que fica com o salário dela e depois ela tem que pedir para ele. Quando tem uma retenção de documentos, de chave, até com o pretexto de que é para cuidar, que ele cuida dessas questões, as questões financeiras. Quando ela precisa dizer onde vai, quando ela precisa pedir para ele se tudo bem de ela ir para algum lugar. Então, esses são alguns dos sinais que é possível identificar que se está numa relação violenta. Sheila, uma vítima de violência, como é que você faz, sendo psicóloga, né? Esse apoio para essa mulher, para ela entender o lugar dela como vítima e não como ter fomentado, culpada dessa situação de violência? Bom, primeiro, o espaço do atendimento psicológico é para que ela tenha um local seguro para falar sobre a situação de violência que ela está vivendo. O que a gente acaba trabalhando com essas mulheres é, primeiro, o significado da violência para ela, e para que ela consiga identificar que aquilo que ela está sofrendo é uma violência. De alguma forma, a gente ajuda a mulher a dar nome para aquilo que ela está passando e também para mostrar para ela que ela pode estar vivendo num ciclo de violência. Então, o ciclo de violência, ele é composto por 3 fases, né? A fase de aumento de tensão, onde tem a discussão, os xingamentos, as ameaças. Depois tem a segunda fase, que é a violência propriamente dita, seja ela física ou psicológica,
num tom muito mais forte e agressivo nesse sentido, e depois vem a fase de lua de mel, que é a fase em que há pedidos de desculpas, promessas de mudanças, e muitas mulheres, por estarem ali nesse ciclo, não conseguem identificar que elas estão passando por essa situação. Então, a gente vai mostrando para elas os momentos que elas estão vivendo, e a intenção, né, com a terapia é que essa mulher se fortaleça para tomar decisões, seja ela qual for a decisão, a escolha que ela vai achar por bem, se é se fortalecer para se manter nessa relação ou se é se fortalecer para sair dessa relação. Meu Deus, estamos sem ar, é isso? Estamos. Mais uma vez, né? Esse episódio tá pesado, tá profundo. Essa temporada, né? Digamos. Eu queria contar só rapidinho uma experiência pessoal, porque a gente ficou ouvindo esses relatos e aí as coisas vão surgindo, né? Porque a gente fala muito que os sinais começam com a violência psicológica, né? E tudo isso. Eu não tenho nenhum caso comigo de violência física, nunca aconteceu, né? Ainda bem. Mas mais de 10 anos atrás, eu tive uma relação que chegou o momento que ela virou uma relação tóxica e abusiva e todas as coisas que a gente conhece agora. Só que há 10 anos atrás, a gente não conhecia isso assim, tipo, não tinha mulheres falando para outras mulheres que jogar o seu celular quebrar o seu celular é uma violência, que chantagem emocional é uma violência, que Te perseguir, tantas outras coisas, né? todas as outras coisas que a gente, tipo assim, ser chamada de louca, né? Porque você sempre é louca. Todas essas coisas a gente não tinha isso. E sempre tem, óbvio, que a gente conversou muito sobre de hoje, é que tem um sentimento nessa relação. Então a gente não vai acordar e na primeira vez você vai falar, não, isso eu não aguento. Sabe? Por mais empoderada que você seja, provavelmente vai ir 2 ofensas ou 3, entendeu? É Tipo, a porque a primeira não gente acha vem. que isso vai acabar em algum momento, né? Eu acho que a Claro, gente foi ainda uma coisa de acredita no momento. amor. Ainda acredita no amor. Eu acredito que você passar do amor para violência, acho que a mulher ela passa por um luto também de entender que essa sensação mudou, que esse sentimento mudou e que essa relação ela não tá mais acontecendo como ela quer. É uma ruptura. É quebrar né, a ideologia da relação perfeita, até você entender que você está sendo vítima. Mas que às vezes você sai da relação e pensa, meu Deus, eu passei por tudo isso por quê? Eu tive um relacionamento de um namorado que tratava muito mal a mãe. Muito, muito mal a mãe, porque entendia que a mãe seria submissa a ele, que a mãe deveria fazer as coisas para ele. E se não fizesse, ele o maltratava. Quem é que me garante que num futuro eu não ficaria com eu não seria essa figura? Então os sinais às vezes que a gente desperta depois, às vezes do término ou no meio do processo é empatia. Esse homem tem empatia com outras mulheres? Esse homem trata bem os seus pares? Como é que esse homem lida com outras pessoas em Sabe sociedade? que a minha mãe sempre dizia assim, né? Para saber se o teu namorado vai ser um bom marido, tem que ver como ele trata a mãe. A gente tem essa consciência hoje, e eu acho que a gente reavalia muitas relações, assim. Claro. Tipo, os meus pais, eu acho que eu aprendi que eu sempre tinha que ser independente, porque minha mãe era dona de casa. A gente fala, e a gente volta no mesmo ponto, que as mulheres precisam ser independentes. A gente acha que todo mundo pode fazer o que quiser, né? Não sou contra donas de casa, não é isso. Mas tu tem que ter opções. Que seja por uma escolha e não por falta de. Exatamente. E foi o que a gente falou no episódio sobre saúde da mulher, foi no episódio que a De gente falou de empoderamento. Foi o que a Indra fala com as mulheres que procuram ela, porque ela conseguiu sair daquela situação antes de ser atacada e tudo mais, porque ela tinha um negócio dela, ela era independente financeiramente. Ou tem uma rede de apoio, né, gente, também salva muita gente. Eu acho que muitos homens têm medo dessa mulher independente, dessa mulher que estuda, dessa mulher que acolhe seus pares, mas essa mulher que está nessa situação, ela vai acolher outras mulheres e a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Mas que então, ego não é esse, tenham né? medo das mulheres independentes. Tá, mas que ego sensível é esse, né? Que não pode ver uma mulher independente, uma mulher bem resolvida.
Mas aí a gente entra no Museu da Fragilidade Masculina, né? É um grande... Museu. É muito amplo. Eu adorei, o Museu da Fragilidade Masculina. Antes da diquinha, a gente falou de tanto número negativo e coisa ruim, que eu quero falar de uma coisa boa Por também, favor, uma vamos coisa lá, vamos lá. boa. Boa porque eu achei que essa iniciativa foi super bacana. Esse ano a gente teve várias ações sendo criadas em Santa Catarina para tentar aumentar a rede. Eu sempre falo isso. Quando a gente discute violência contra a mulher, ações isoladas não surtem efeito. A gente precisa de trabalho em rede, desde o apoio dessa mulher, quando ela chega numa delegacia, desde uma casa de passagem perto dela, que a gente sabe que não tem muitas, 12 só no estado. Vamos lá, né, prefeitos? Vamos criar casa de passagem, casa de apoio por aí também. Mas o Tribunal de Justiça tem que agir, o Ministério Público tem que agir, a educação, a saúde pública, todo mundo tem que estar vigilante. E com celeridade. Muito rápido. E aí, a coisa boa que eu vou falar, é que a gente teve 2 ações legais sendo criadas em São José e também em Floripa, aqui na Grande Florianópolis, que foi a aprovação em prefeitura mesmo, foi lei, tá, sancionado. Aluguel social que vai ser pago para mulheres vítimas de violência. Aí eu fui a fundo aqui em Floripa, neste momento tem 2 mulheres que entraram já com esses papéis, pedindo a liberação, é um salário mínimo por 6 meses, cada mês um salário mínimo, para que elas possam pelo menos pagar os seus aluguéis. E é pensando basicamente nessa mulher que passa pelo abrigo ou pela casa de passagem e que não tem para onde voltar, não vai voltar para o lar agressor, claro que não. Muitas vezes com seus filhos. Com seus filhos, então que ela possa pelo menos por 6 meses ter a garantia desse benefício, um salário mínimo para tentar pagar um aluguel. Então tomara que essa iniciativa dê certo, a gente enquanto jornalista vai seguir vigilante torcendo para que seja assim. Vamos para as nossas diquinhas então, diquinhas. Não tem como essa semana a gente não indicar, é um das séries que está super assistida na Netflix, vale a pena, que é Made, que é justamente sobre violência, que não necessariamente começa da forma física, ela nem acontece de uma forma física diretamente, mas ela Ela não acontece, digamos assim, ela não apanha, mas acontece todos os outros tipos de violência, né? A financeira, a agressão, a psicológica, acontece tudo isso que a gente está dizendo. Acho que Made eu só vi 3 capítulos até agora. Porque, né, o hype, gente, a gente precisa estar atualizada. Mas o que me surpreendeu positivamente, porque ela não é tão pesada. Tipo, ela é pesada, porque fala de violência e agressões. Mas ela tem várias coisas sutis, assim, para deixar ela um pouquinho mais leve, desde que seja da quantidade de dinheiro que ela vai gastando. E é bem esse lance, eu gostei de tudo que a gente aprendeu hoje, porque vendo a série é uma série americana. Nos Estados Unidos, pelo que a gente vê ali, a violência psicológica não entra na lei. Não entrava aqui também, né? Ficamos sabendo Exato. que foi tipificado este ano. Afinal de contas, os Estados Unidos é a sociedade do bullying, né? Mas enfim, vamos continuar. E ela entra nisso, porque ela fala, como que eu consigo? Ela consegue uma casa... Desculpa, spoilers bem rasos, gente. Ela consegue uma casa de abrigo, e ela fala, como eu consigo uma casa de abrigo, mas eu não consigo ficar... Como eu não consigo entrar na justiça com isso, entendeu? Que o meu marido só não socou a minha cara, socou a parede. Por que uma coisa vale para um lado e não vale para outro? Só que ali eles ficam o tempo inteiro tentando explicar para ela também que ela sofreu violência, né? Ela ainda não está convicta, ela sabe que ela não quer mais ficar naquela relação e ela não está convicta. Ela diz: "Não, mas ele não me bateu". Mas ela acha que ela exagerou. Mas ela acha em algum momento que ela exagerou, porque ela vem de uma relação abusiva com a mãe dela, ela já tem um histórico familiar da repetição e de uma relação toda conturbada. Então, aos pouquinhos, através de outras mulheres que vão contando suas histórias para ela vai entendendo que sim, que ela passou por uma grande violência psicológica também e que ela está tentando ali dar a volta por cima. E eu acho que essa coisa superficial ou não tão pesada da série é um lado bom, porque talvez é mais fácil de assistir, mas por outro lado, parece que é uma maquiagem que muitas famílias também tentam passar nessa agressão, que as mulheres tentam passar na sua própria agressão sofrida. Sabe, eu fiz essa reflexão em algum momento. Você sempre tenta deixar a situação mais leve para conseguir suportá-la. Claro. Como qualquer trauma da nossa vida, né? E eu acho que é isso que dá para... É uma crítica que eu faço e talvez a produção quis exatamente isso.
Então, assistam, achei bem interessante. Quem quiser nos chamar pra ficar fazendo resenha de série, né, também. Ai, Estamos eu quero aí! ver, Vamos falar de série, então, né? Eu Vai. tenho 2 diquinhas. Uma pesadérrima, que é Handmaid's Tale. A série é de 2017, são 4 temporadas em andamento. Pra quem fala ainda. português, o Conto da Aya. Isso mesmo. E aqui eu falo inglês. Ai, Como eu já deixei claro em poliglota. Mas então, o Conto da Aya vem do livro, só que a série são 4 temporadas, o livro foi um só, ou lançou 2? Margaret só. Atwood, né? É. isso. E, enfim, é uma sociedade distópica, porém, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E é isso, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas assim, as mulheres viram reprodutoras. E aí é uma luta, gente, mas é uma desgraceira atrás da outra, mas vale muito a pena. Vale. E a minha outra dica, infelizmente, é uma série que tem uma temporada só, é Dietland, é uma série de 2018, tá na Amazon Prime. E é uma série que era muito boa, infelizmente foi cancelada. Fala sobre gordofobia e fala sobre mulheres lutando contra a sociedade machista. É muito boa. Sabe que a Opa! série que você deu de sugestão semana passada, ela entra um pouco nisso que a gente tá vivendo aqui também e tá falando aqui, que é Big Little Lies, que uma das Super. personagens também sofre essa violência, essa relação agressiva, até com violência sexual. Isso. Dentro de um relacionamento Dentro de um estável. relacionamento super estável, com uma condição Heteronormativo. heteronormativa e com uma condição financeira super alta. Isso. Então, muito pra bom. gente ver que acontece em todas as camadas da sociedade. Eu vou Vamos pro para os papel, livros? eu vou pro papel. Vai, Mari. Agora, ó, pra quem tá nos vendo, agora estou fazendo, ó. Não deve dar pra enxergar tão bem. Eu indiquei esse livro na primeira temporada, mas vou indicar de novo porque vale a pena. Mulheres e Caças Bruxas, da Silva Federici. Ela é historiadora e socióloga, então ela faz uma leitura de como somos bruxas desde que existimos. E bruxas no sentido de sermos perseguidas, né? E como até o próprio conto, né? A fantasia de nos criarmos como bruxas também é uma forma de nos perseguir. Então, ela fala de questões de reprodução, ela fala de diferentes sociedades orientais, ocidentais, e sempre como a figura da mulher está numa posição de opressão. Tem até uma questão, uma das partes que eu mais gosto desse livro é quando ela fala sobre como nós fomos ensinadas a fofocar. Então, como o gossip faz mal entre as mulheres, né? Que a gente foi criada para falar mal da outra mulher, para também a gente se enfraquecer. Então, assim, a gente gostar de fofocar não é à toa, é também uma histórico. É histórico e é uma estrutura para a gente não se sentir segura. Vou só dar um parêntese aí, gente. Fofoca é bom demais, né? Edifica super. Só queria deixar claro isso. Não falar mal de outra mulher, isso é óbvio. Outra coisa que na primeira temporada eu falei sobre Marcia Tiburi, tenho quase todos os livros dela em casa, mas é também leituras obrigatórias para quem estuda, principalmente feminismo. Esse daqui é um pouquinho mais pesado, filosofia, machismos e feminismos, o Femini, e ela fez, são vários artigos publicados num livro só, que faz a diferenciação daquela história que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Feminismo é a nossa batalha por poder existir e poder ter nossos direitos. Machismo é a opressão que a gente sente pelo outro gênero. Então, assim, não são coisas iguais, não podemos dizer, são coisas completamente diferentes, e é muito importante que todos os homens entendam a teoria do feminismo. E assim a gente vai se despedindo desse terceiro episódio, mas semana que vem tem mais, temos mais um, vai ser o nosso último episódio dessa segunda temporada. Não chorem por antecipação, se vocês perderam, tem uma primeira temporada, pode correr aí no Spotify. Não tem vídeo, mas tem áudio, tá no Spotify, a primeira temporada de Rasga o Véu. E até semana que vem, gente. Um beijo! Mais. Tchau, tchau. Tchau!